voltem-se para o seu verdadeiro Deus. Voltem-se para o seu verdadeiro Deus. Esse é o tema que nós encontramos no profeta Jeremias. Uma convocação ao povo para abandonar toda e qualquer idolatria e olhar para o Senhor com exclusividade, com toda entrega, com toda dedicação. Vamos para o texto base, Jeremias 3, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. O profeta Jeremias, ele profetizou entre o ano de 627 a 586 antes de Cristo. E a sua mensagem retrata o pecado do povo, o castigo de Deus. Deus enviaria um forte inimigo sobre o seu povo. Também retrata os rigores do cerco de Jerusalém, o flagelo da destruição. Podemos dizer que Jeremias é o profeta que anuncia o castigo de Deus, trazendo neste bolo uma mensagem de esperança e de transformação. Ele é o profeta que vem para advertir, para alertar, para abrir os olhos do povo de Deus. Assim é o papel de praticamente todos os profetas, de fazer alertas, de abrir os olhos das pessoas que se dizem seguir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Podemos também dizer que Jeremias mostra também o caminho quando esse castigo chegar. Os corações dos seus ouvintes estavam endurecidos, eles não ouviram a palavra, mas agora existe uma outra forma de abordar essa mensagem, pregar para essas pessoas. É de como eles deveriam passar por essa prova, por essa tribulação, como eles deveriam suportar esse castigo, já que eles não ouviram a voz de Deus. Como eles iriam administrar o momento que o inimigo chegasse. E a ordem era: não resista ao inimigo, se rendam ao inimigo. Aquele que resistir, certamente irá morrer. Mas também Jeremias, ele mostra o caminho da restauração, o plano que estava por trás de tudo isso que iria acontecer. Embora o endurecimento de coração, embora a apatia diante dos alertas dos homens de Deus, Deus envia o castigo, mas Deus não envia um castigo mostrando que estava esquecido do seu povo. Pelo contrário, Deus manda o castigo mostrando que ele se importava com o seu povo. Deus sempre tratou de maneira dura com os rebeldes. Há 5 temas teológicos sugeridos neste livro. Primeiro, o desejo de Deus pelo retorno de Israel ao primeiro amor. Deus deseja que Israel volte para o primeiro amor. As lágrimas do profeta pelo estado do povo é um possível segundo tema. O relacionamento íntimo que Deus tinha com Israel. Quarto lugar, o sofrimento do povo e do profeta e a suficiência que vem de Deus. Quinto lugar, o papel vital que a palavra de Deus pode desempenhar na vida. Sexto, o lugar da fé
para quem aguarda a restauração. Eu vou dar o toque aqui no momento. 7º lugar, a oração para suportar os feitos de Deus. Mas nós vamos falar hoje, então, desse primeiro tema, que é o desejo de Deus pelo retorno de Israel ao primeiro amor. É Deus nessa empreitada em trazer os seus filhos de volta. Por isso que nós temos esse texto como base: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Deus chama os seus filhos para retornarem para Ele, porque Deus é a cura. E a rebelião é a enfermidade do pecado. Cada vez mais que o pecado vai controlando a vida desses homens, eles vão ficando esquecidos do Senhor, e vão ficando mais distantes do Senhor, e agora o Senhor chama esse povo, os seus filhos, para retornarem para os seus caminhos. Deus mostra aqui que Ele não tem prazer no castigo, mas Ele usa esse método para que corações endurecidos sejam amolecidos. Então, nós vamos dividir essa mensagem em 4 pontos. Primeiro, o convite de Deus. Segundo, as queixas de Deus. Terceiro, por que devemos voltar para Deus. Quarto, por que devemos voltar, como devemos voltar para Deus. Em primeiro lugar, o convite de Deus. Deus chama o seu povo para voltar ao seu compromisso de amor. Jeremias 2, 1-3, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, mas também temos aqui na tela. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam. Eu li errado, irmãos. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles. Diz o Senhor: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Olha só, irmãos, como Deus Ele traz à memória a característica da devoção, de como Israel se entregava a Deus, de como Israel se relacionava com Deus. E o que Deus pretende aqui é lembrá-los de que eles tinham uma caminhada genuína na presença do Senhor. Eles estavam fazendo a coisa certa, era daquela forma que eles deveriam viver com Deus. Era daquela forma que eles deveriam se relacionar com Deus. E ele destaca aqui a afeição. Lembro-me de ti. Lembro de você. Eu lembro de você exclusivamente. Eu lembro de como você se entregava a mim, da sua afeição, da sua ligação, do seu pendor, de como você estava inclinado a mim. E isso está falando do primeiro amor. Está falando daquele momento em que Deus para você se tornou tudo. Em que Deus para o perdido, para aquele que estava vagabundando, e no pleno sentido da palavra, daquele que estava totalmente depravado, envolvido em várias práticas mundanas, perversas, daquele que estava totalmente desprovido de graça, desprovido de amor, e o único amor que tinha, o amor dos prazeres, da carne,
dos falsos amigos, as falsas paixões. Deus te encontrou você nesse momento, e Deus então passou a ser tudo para você. E Deus fala: lembra de como você estava inclinado a mim. Lembra como você estava atraído por mim. Em segundo lugar, ele diz: lembra do teu amor quando noiva. Você entendia que você era propriedade dele. Você entendia que você era noiva dele. Você entendia que você tinha uma aliança com ele. E Deus está lembrando a Israel: você estava totalmente comprometido comigo. Você estava totalmente entregue a mim, o seu amor. Ele diz também: lembra de como me seguias no deserto. Eu era tudo para você. O deserto era absolutamente nada. Somente eu. Você olhava para mim, eu era o destaque da sua vida. Eu era o alvo da sua vida. Eu era o propósito da sua vida. Eu estava com você no deserto, e o deserto se tornou um lugar maravilhoso, embora as suas características peculiares de deserto. Eu era para você o manancial de vida. Lembra de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor. Consagração, exclusividade, vivendo em pureza, vivendo num estado totalmente disposto para o Senhor, atendendo sempre à voz de Deus. Deus está lembrando a Israel. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Deus também lembra que o temor de Israel era o combustível para a sua fidelidade. Por que ele era fiel ao Senhor? Porque ele temia ao Senhor. Ele sabia que Deus o acompanhava. Ele sabia que ele deveria honrar a Deus, porque assim era justo. Assim ele deveria proceder. Assim ele deveria agir. Aqui nós temos pelo menos duas lições. Primeira lição é como Deus sabe o quanto será feliz o homem que o prioriza em toda a sua vida. A consciência de Deus em relação a essa verdade está destacada aqui nesse texto. O homem feliz é o homem que prioriza o Senhor em sua vida. Por isso que Deus faz lembrança. Aqui é o ponto onde marca a separação do estado de como Israel deveria ser e de como Israel agora está, totalmente afastado do Senhor. E Deus então fala, e Deus nos ensina dessa importância de colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. A segunda lição é como é trágico o fim daqueles que colocam Deus em segundo plano. Coloca Deus em segundo lugar. Deixa Deus de lado. Deixa Deus como segunda opção. Não foi para isso que Deus nos resgatou. Não foi para isso que Deus nos tirou das trevas. Deus convoca Israel para uma vida exclusiva. Deus chama Israel para uma vida exclusiva. Deus chamou você. Deus chamou todos nós para uma vida de exclusividade, de serviço para Ele. Em segundo lugar,
nós vemos aqui as queixas de Deus. Veja as perguntas que Deus faz para o cristão, ou para o crente, ou para o religioso desviado. Nestas queixas de Deus, nós vemos os motivos que levam as pessoas a se afastarem do Senhor. Em primeiro lugar, a primeira queixa do Senhor: vocês encontraram Deus mais justo do que eu? Capítulo 2, versículo 5, o Senhor diz: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Deus questiona ao seu povo: será que vocês encontraram injustiça em mim? Será que vocês encontraram um Deus mais justo do que eu? Vocês esqueceram da minha bondade quando eu os tirei do Egito? Olha só o que diz no versículo 6. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Vocês não consideram o grande favor que eu fiz por vocês ao tirá-los do Egito? Vocês estavam lá morrendo, vocês estavam no caminho da perdição, e eu resgatei vocês dessa condição, eu tirei vocês da morte. Será que o Deus, o qual vocês agora estão preferindo, fez tal favor por vocês? Ou vocês estão voltando, retrocedendo àquele mesmo Deus que oprimia, que devorava vocês, que matava vocês dia a dia? Um Deus que não tinha nenhuma mensagem de esperança, um Deus que não tinha nenhuma mensagem de paz. Vocês encontraram um Deus mais justo do que eu? Eu fui favorável a vocês, quando vocês nem mesmo podiam levantar os olhos e clamarem a mim. Mas eu fui favorável, eu lembrei de vocês quando vocês estavam no Egito. Eles desconsideram aqui também da provisão de Deus no deserto por 40 anos. O Senhor mesmo diz, nesse mesmo versículo, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Será que o Deus que vocês estão seguindo agora é o Deus da provisão? É o Deus que faz todo sentido apegar-se a Ele no deserto? É o Deus que dará a resposta quando todas as coisas acabarem? É o Deus que dará a resposta quando você se encontrar em aflição e angústia? Vocês encontraram um Deus melhor do que eu, diz o Senhor. E Deus ainda lembra da conquista da terra prometida. Ele diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas aí ele diz: depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Deus, ele diz para Israel: vocês encontraram um Deus mais justo do que eu? Israel, totalmente cego, se desviou para o Deus do seu próprio ventre. Ele fez um Deus para si. E Deus está trazendo à memória de como nós somos ingratos e não consideramos toda a história que Deus tem
desenvolvido nas nossas vidas a partir do momento em que Ele nos elegeu, em que Ele nos salvou. O rei Acaz, ele havia estabelecido um sistema de sacrifício de crianças ao deus Moloque. Ele fazia esse sacrifício no vale de Rinom. Ezequias aboliu essa prática, mas voltou com Manassés. O rei Manassés volta com essa prática. Essa e tantas outras idolatrias estavam presentes na época de Jeremias. Eles entregavam seus filhos para o sacrifício. Eles queimavam. O povo de Deus, totalmente desviado. Olha só o que é uma vida que vai se esquecendo de Deus e automaticamente constrói um outro Deus e começa a seguir com toda a devoção, com toda a fidelidade, a ponto de entregar os próprios filhos à perdição. E aí, resta para nós uma pergunta: podemos não fazer na semelhança dos povos antigos, queimarmos os nossos filhos a Moloque? Mas talvez nós estejamos queimando os nossos filhos, deixando eles à vontade, deixando eles serem conduzidos por este século, por este mundo. Talvez nós fiquemos horrorizados pela imagem de ver uma mãe ou um pai amarrando seu filho e lançando numa fornalha ardente. Mas não ficamos horrorizados em ver os nossos filhos se entregando cada vez mais ao mundanismo, ao materialismo, à idolatria e à prostituição, à rebeldia e tantas outras coisas. Esse é o problema de abandonar a Deus. Segundo questionamento do Senhor: por que vocês preferem a morte do que a vida, a mentira ao invés da verdade? Versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus está dizendo: vocês têm certeza que querem seguir esse Deus oco, esse Deus nulo, esse Deus vazio? Por que vocês fazem isto, sendo que eu sou o manancial de águas vivas? Por que vocês trocam a verdade pela mentira? E é isso que nós fazemos, infelizmente. Nós começamos a acreditar que é esse Deus que construímos, que no nosso coração idólatra construímos, é que é o verdadeiro Deus. Mas na verdade, Ele é um Deus oco, um Deus do engano. Cisternas rotas aqui são cisternas de fato escavadas, mas elas não retinham águas. Essas cisternas não seguravam, não poderiam reservar a água que o povo precisava. É uma cacimba que o fundo dessa cacimba, dessa cisterna, ele absorve toda a água. Ele não pode segurar. É o Deus vazio. É o Deus que é nulo. É o Deus que não vai trazer nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, trará destruição, tristeza, derrota para você, para toda a sua família. João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja como o Senhor está oferecendo para nós
a fonte da verdade, a fonte da vida, não a fonte de enganos, não a fonte de tristeza, de destruição. Em Salmo 36, versículo 9, pois em ti está o manancial da vida, a tua luz, na tua luz vemos a luz. Em terceiro lugar, a terceira queixa do Senhor: por que vocês usam a liberdade para se tornarem escravos? Versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Depois veio a ser presa, os leões novos rugiram contra ele. Israel está tão distante do Senhor, o povo de Deus está tão afastado do Senhor, que Deus questiona: mas vocês eram livres, eu libertei vocês, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do Egito, e agora vocês estão sendo de novo aprisionados. Por qual razão? Justamente porque você não sabe viver a sua liberdade. Você não sabe usufruir dessa liberdade que Cristo te deu, que o Senhor te entregou. Você usa da liberdade para dar ocasião aos prazeres, às luxúrias. Você acha que você está totalmente livre, mas essa liberdade você tem transformado em escravidão, a ponto de você dizer para mim, para si mesmo, que você não consegue abandonar esse pecado, que é muito difícil para você largar esse vício, que é muito difícil para você largar esse temperamento, largar essa compulsão. Você se justifica nessa sua fraqueza, sendo que Cristo já te libertou. Você se esconde por trás dessa fraqueza. Isso não pode acontecer. Quão distante está Israel do Senhor? E Israel não consegue combater nem mesmo os inimigos mais fracos. E o Senhor diz no versículo 17, que isso te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho. Por que que muitos estão vivendo em escravidão, sendo livres em Jesus? Porque deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, afastaram-se do Deus vivo. A quarta queixa do Senhor: porque vocês são fingidos, não admite que pecaram contra mim. Versículo 23, diz: como podes dizer, não estou maculada, não andei após os balins? Vê o teu rasto no vale, diz o Senhor, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. O Senhor está contendendo com Israel. Israel não abre o coração. Israel não admite o seu erro. Israel é cheio de justificativas. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que, quando você fala do seu erro, ele apresenta inúmeras razões, se defendendo? Na verdade, essa defesa é uma tentativa de camuflar o seu pecado, de esconder o seu erro, e muito mais uma tentativa de permanecer no erro. Porque essa abordagem é intimidatória. Essa abordagem de chamar a pessoa ao conserto é intimidatória, porque ela não quer abandonar o seu pecado. Ela não quer deixar o seu pecado.
ela ama o seu pecado. E a questão do Senhor aqui é muito mais forte do que propriamente o pecado que a pessoa está cometendo. É o fato dela não admitir, dela não reconhecer. Isso é cegueira espiritual. Porque todos nós somos pecadores. Mas quando Deus nos aponta o pecado, nós devemos nos humilhar, nos arrepender. Quando os irmãos apontam para nós o nosso pecado, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos arrepender. O problema é que aqui mostra que esse fingimento é uma tentativa, de novo, de permanecer no mesmo estado que se encontra essa pessoa. Deus fala, você não admite. É como uma criança com a boca suja de chocolate. E você disse para ela, não é para comer chocolate antes do jantar. E você chega para ela, você comeu chocolate? Ela diz, não, eu não comi, mamãe. Não comi, papai, o chocolate. Mas lá está a marca. Lá está o vestígio. Lá está a prova na sua cara. Você diz, por que você não admite o que é isso? Você foi pego no flagrante. Você foi visto, meu irmão. Você foi vista, minha irmã. E o Senhor agora nessa palavra, Ele diz para você, eu te vi, eu te contemplei. Mas por que você não admite? Você é fingida, você é fingido. Ele diz, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. A figura de uma camela, né? Não tem camela, é? A dromedária. A figura de uma cadela, né? No cio. Desculpa a palavra, né? Cadela. Mas um animal no cio. Um animal cheio de apetite, cheio de fome, que deixa o seu rastro pelo caminho, deixa o cheiro do cio pelo caminho. Essa é a interpretação. Esse aqui é o contexto. É o que Deus quis dizer. Você deixa o seu rastro, você deixa a bagunça toda para trás. Você deixa as marcas. Por onde passamos, meus irmãos, o pecado deixa seus registros. Não adianta esconder de Deus. E algumas pistas deixadas pelo pecado, eu vou citar aqui. A primeira pista é no falar. Você consegue identificar uma pessoa que está afastada da sua fala, no modo dela falar. Uma hora ou outra ela solta um palavrão. O lapso, né? A falha, ele só acontece quando existe uma certa prática. A não ser quando você chega como um novo cristão, um novo convertido. Você pode até cometer um lapso de falar certa palavra que já não faz mais parte do seu contexto espiritual, do seu contexto cristão. Mas uma pessoa que está desviada, ela já começa a demonstrar a partir do seu modo de falar. Ele fala um palavrão com a esposa, ele fala de forma agressiva, ríspida, também na forma de olhar. No seu olhar, você consegue identificar alguém que está vivendo no pecado e não admite o seu pecado. Você consegue também identificar pelo distanciamento que a pessoa tem, principalmente das coisas espirituais. Ele vai se distanciando. Ele se afasta de pessoas espirituais.
Ele prefere aquele grupo que está mais parecido com ele no momento. Ele se distancia dos cultos, se distancia. Ele mostra também indiferença para com as coisas espirituais. Ele também demonstra no seu temperamento, sua forma agitada, nervosa, agressiva. Mas você não estava agindo assim. Você estava vivendo numa calma, numa tranquilidade, numa serenidade. Suas palavras, seu modo de olhar, o seu compromisso com as coisas de Deus. Nós também vemos numa constante defensiva, aquela pessoa que aborda essa forma defensiva, quando ela é questionada a sua forma de ser, sua forma de agir, ele sempre fica na defensiva, tentando se justificar. Outra pista deixada pelo pecado, um rastro deixado pelo pecado, também é numa rotina alterada. A pessoa começa a ter uma outra rotina, um outro estilo de vida, outras programações. Ela passa a ser uma pessoa enigmática. Ela compartilhava tudo, falava tudo, porque a vida dela é livro aberto. Agora é segredo para tudo quanto é lado. Agora ela vive numa vida totalmente sigilosa, misteriosa, nebulosa. Nem a liderança consegue atravessar esse manto de mentira. Somente com oração, pedindo a Deus para revelar esse mistério. Então, esses são os rastros deixados pelo pecado. E Deus diz: vocês não admitem. Esse é o problema. Admita o seu pecado, porque qual é a finalidade? É Deus promover restauração, Deus promover conserto, Deus promover de fato a verdadeira vida, a verdadeira alegria. É um médico querendo te curar, meu irmão. É você chegar na mesa do médico e ele perguntar para você: me diga o que você tem, e você ficar ali calado. É Deus com essa proposta. Mas ele diz para Israel: você é fingido. Quinto lugar, Deus diz: vocês rejeitam o meu conselho. Versículo 25. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Olha só que loucura, meu irmão. Você pode dizer assim: isso, irmão William, isso nunca vai acontecer comigo. Deus é o meu prazer, Deus é minha alegria. Mas Deus está dizendo: guarda-te, vigie, para que você não ande no caminho das trevas. Mas aquele que está andando, ele diz: é inútil o conselho de Deus. É inútil porque ele quer viver no pecado. Ele quer viver abraçado com o pecado. Está totalmente cego. Veja que aqui Deus não faz uma pergunta. Deus já diz: vocês estão rejeitando o meu conselho. Vocês estão endurecendo a sua cerviz. Vocês não estão querendo a minha palavra. Vocês estão como criança tapando os seus ouvidos, porque sabem que o meu interesse é vida, mas vocês querem a morte. Em sexto lugar, Deus tem uma outra queixa. Por que vocês contendem comigo e não olham o que fazem contra mim?
Porque aqui vem o vitimismo. Deus exortou, Deus chamou a atenção, Deus possibilitou que essa pessoa não entrasse nessa cilada, Deus cercou de todas as maneiras, enviou profetas, enviou pastores, enviou amigos, enviou família, e agora a culpa é de Deus. Agora que ele está no vale, agora que ele está na opressão, agora que ele está ali vivendo no lamaçal do engano, eles contendem com Deus. E Deus diz: vocês contenderam comigo, vocês transgrediram contra mim, vocês que me abandonaram, vocês que deixaram o meu conselho. E o que nós mais vemos hoje são as pessoas que se acham vítimas de Deus, colocam Deus em discussão e não olham para a sua responsabilidade, não olham que para trás eles fizeram grandes investimentos, plantaram ruína para si mesmos. Eles investiram com todo o seu fervor, com toda a sua energia no pecado, investiram para a carne. E a palavra de Deus diz que quem planta para o pecado colhe corrupção. Deus está dizendo: olha, vocês agora estão experimentando a consequência daquilo que vocês mesmos buscaram. O que eu fiz foi advertir, o que eu fiz foi tentar trazê-los para mim, foi alertá-los. Olha o que diz em Jeremias 2:27. Olha só o que esse povo fazia, sendo povo de Deus, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, ou seja, tu és minha mãe. Chamou o pau de pai e chamou a pedra de mãe. Aqui pode significar um ídolo religioso, como tem em algumas religiões, mas também pode significar o seu próprio coração afastado de Deus, colocou qualquer outra coisa no lugar de Deus. Aquilo que ele está buscando, aquilo que ele está priorizando, aquilo que está levando para a destruição, ele tem se relacionado como se fosse a pessoa mais importante da sua vida. Ele chama de pai, ele chama de mãe. E é tão engraçado quando nós observamos certas práticas de certos grupos que vivem em uma afinidade maligna de tratar o outro como pai e de tratar o outro como mãe. Quer atribuir um carinho, quer atribuir um amor a algo que é totalmente falso, a algo que é totalmente fora da vontade de Deus. Tirando as exceções, quando nós consideramos alguém que realmente quer o nosso bem, alguém que realmente nos ama, alguém que realmente cuida de nós, alguém que realmente quer que nós andemos no caminho da verdade, podemos chamar de pai, podemos chamar de mãe, não tem problema. Mas o que Deus está dizendo aqui é que eles constituíram um outro Deus e se relacionaram com tanta proximidade que excluíram Deus totalmente das suas vidas. Tu és o meu pai, ó pau,
Tu és a minha mãe, ó pedra. Pois me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, diz o Senhor. E depois o Senhor diz: onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Em sétimo lugar, Deus diz: sou para vocês um deserto ou escuridão? Ó que geração, diz o versículo 31. Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenha eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Por que vocês dizem isso? Somos livres, jamais tornaremos a ti. Vocês me enxergam como um deserto, como uma escuridão. Oh, que geração! O Senhor também diz: porque a sua vida não corresponde com suas orações. No versículo 8, em oitavo lugar, no capítulo 3, versículo 4 e 5, o Senhor diz: não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Cometes maldade a mais não poder. O que o Senhor está dizendo é que eles oram com todo fervor. Eles apresentam uma oração ali com todos os detalhes necessários para obter de Deus o favor, o seu favor, a sua mão de misericórdia. Mas a vida prática dessas pessoas, a vida prática de Israel, a vida prática deste que ora, não corresponde, não se encaixa. Ele vive uma vida diferente daquela que ele se propõe quando ora. No capítulo 3, versículo 1, o Senhor diz: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Em terceiro lugar, irmãos, por que nós devemos voltar para Deus? Primeiro, porque Deus é o próprio interessado. Deus tem interesse que você volte para Ele. Deus quer chamar você. Esse é o propósito dessa mensagem, para a sua vida. Deus não quer jogar os seus pecados, lançar sobre o seu rosto e sair de costas para você, e dizer: eu te abandonei, eu desisti de você. Pelo contrário, Deus quer que nós voltemos para Ele com todo o nosso coração. Ele diz para o seu servo: vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. É interesse de Deus, porque Ele é um Deus cheio de compaixão para com seus filhos. Deus se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de você, Deus se compadece de todo aquele que quer se voltar para Ele, que reconhece o seu erro e sabe que não pode continuar andando dessa forma que está. É interesse de Deus, é seu interesse ser o pai e esposo da sua igreja.
é seu interesse, é seu direito. Então, ele como um pai e como esposo de Israel, de todos nós que fomos comprados com o sangue de Cristo, é interesse dele que nós voltemos para ele. E ele diz no versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. É interesse também de Deus, também porque Ele considera as coisas espirituais muito mais do que as coisas materiais. É interesse de Deus o retorno, é interesse de Deus que nós voltemos para Ele, porque Ele quer nos pastorear, Ele quer continuar trabalhando no nosso homem interior, e por isso que Ele disse no versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja como Deus demonstra a sua paixão, o seu amor para com sua igreja, revelando aqui em todas essas questões, na sua compaixão, como direito de pai e esposo, e também nas questões principalmente espirituais. E por último, Deus está interessado em exibir a sua igreja purificada. É o desejo de Deus mostrar a sua igreja para todas as nações, exibir o seu povo comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Ele diz no versículo 17 do capítulo 3 de Jeremias: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Deus jamais perderá o seu povo, porque é para Ele uma questão de justiça, de honra. Ele tem os seus filhos e Ele quer glorificar os seus filhos. Ele quer fazer os seus filhos brilharem por toda a eternidade. Por que nós devemos voltar para Deus em último lugar? Porque Cristo é a consumação e a prova de sua promessa. Diz no versículo 1, aqui do capítulo 3, no versículo 19 do capítulo 3: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? Eu respondi: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Cristo, meus irmãos, Cristo é o meio, é a providência de Deus. Cristo é a consumação, é a prova da sua promessa. Porque em Cristo nós podemos chamar Deus de Pai. Diz Paulo em Romanos 8, 15 a 17: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Devemos voltar para Deus, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, você é filho de Deus Pai.
Se você está em Cristo, você pode se relacionar com Deus Pai. Você pode retornar para o Pai com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Agora, como nós devemos voltar para Deus? Ele dá uma direção aqui nos versículos 22 ao 25 do capítulo 3. Você pode acompanhar a leitura. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade. As suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Como nós devemos voltar para Deus? Com prontidão. Hoje é o dia. Esse é o momento, essa é a hora. Pare de namorar com o pecado, pare de viver para o pecado, pare de viver atrás de outros ídolos. O Senhor diz no versículo 22, voltai, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. E aqui já tem uma resposta, eis-nos aqui. Prontidão. E tem gente que fala, não, vou deixar isso para depois. Eu vou deixar para quando eu tiver mais velho, quando eu não tiver mais vigor. Você não sabe, meu querido, que o Senhor pode te chamar hoje? Você não sabe que o Senhor pode te recolher ainda hoje, ainda essa noite? Por isso que você tem que estar pronto a voltar para Deus. Em segundo, volte para Deus com arrependimento. Essas declarações que nós vimos do versículo 22 ao 25 mostra como deve ser o nosso arrependimento. Nós devemos fazer a reflexão de que nós temos andado fora, afastado de Deus. Eles dizem aqui, na verdade os outeiros não passam de ilusão. Na verdade o que eu estou vivendo é uma ilusão. Na verdade o que eu estou buscando é algo vazio para a minha vida. É algo que vai destruir a minha casa, a minha família, os meus filhos. Nem orgias das montanhas. É considerar todas as coisas como refúgio, como rejeito, como nada. E olhar para Deus como um tudo. Como eles dizem, com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Eu olho e deixo tudo para trás, e olho para frente, e olho para Deus, o Deus da minha salvação. Essa deve ser a forma de voltarmos para Deus. Também com a reflexão da vida devassa. Há muitas pessoas que dizem que se converteram a Cristo, mas poucas delas dizem com vergonha acerca do seu passado. Considerar o passado e lamentar o passado é evidência de alguém que realmente está nasceu de novo e que realmente quer andar com Deus. Ele fala com lamento. Os meus membros era para a prostituição. Eu ficava com 1, 2, 3, 4 homens numa só noite. Eu era uma pessoa de conduta desviada. Eu não seguia a orientação de Deus em relação à minha sexualidade. Eu vivia conforme os meus prazeres, os meus pensamentos. Mas agora
Cristo me libertou. Eu considero o meu passado com muita tristeza. Eu me embriagava. Eu caía nas ruas. O cachorro via lamber a minha boca. E falar isso com muita tristeza, com muito considerando aquilo como uma derrota. E considerando o favor de Deus como uma maravilhosa libertação. Porque quando nós rimos, quando nós alegramos e falamos com um tom de saudade do passado, nós estamos desconsiderando totalmente o sacrifício da cruz. Totalmente. Como nós podemos voltar para Deus? Com toda a humilhação. Olha, diz no versículo 25, no versículo 24, ele vai dizer: mas a coisa vergonhosa devorou as nossas energias, as energias dos nossos pais, tudo que nós vivíamos, tudo que nós fazíamos. A nossa vida virou um nada. Aí no versículo 25 ele diz: deitemo-nos em nossa vergonha, ou rasguemos os nossos corações, choremos diante do Senhor, lamentemos tudo que nós fizemos. É dessa forma que nós voltamos para Deus, com humilhação, nos entregando totalmente a Ele, clamando para que Ele passe a habitar em nossas vidas, em nossos corações. Voltamos para Deus com o abandono de toda a impiedade. As coisas velhas ficaram para trás. Eu lamento, eu faço a minha reflexão, eu falo: aquilo tudo era esgoto, aquilo tudo era sujeira, aquilo tudo era tristeza para a minha vida, mas agora eu vou viver em uma outra prática. Minha prática agora são somente coisas que podem trazer vida para mim. Agora eu não mais me embriago, agora eu não mais vivo para o vinho, para a cerveja, agora eu não vivo mais para a prostituição, agora eu não vivo mais para a fornicação, agora eu não vou seguir os meus instintos homossexuais, agora eu vou fazer a vontade do Senhor, vou viver para Deus. Mesmo que eu não goste, sendo hétero, mesmo que eu não goste do sexo oposto, eu vou continuar seguindo a Deus, servindo a Deus, porque uma pessoa eu devo amar, este é o Senhor das Escrituras. Eu devo devotar a minha vida, devo viver para Ele, devo segui-lo de todo o meu coração. E em último lugar, com servidão e amor. Servindo a Deus, pregando o Evangelho, trazendo pessoas para a vida, não sendo instrumento de injustiça, não sendo instrumento de escândalo, não sendo instrumento de vergonha, mas sendo instrumento de luz, sendo um instrumento de salvação para os perdidos. É assim que eu vou viver, porque é assim que vai fazer sentido a minha vida. Tudo isso, meus irmãos, porque Deus sabe que a melhor coisa é estar com Ele. Por isso que Ele diz: voltem para mim, porque comigo vocês vão viver a verdadeira vida. Fazer do Senhor todo o nosso prazer e toda a nossa alegria é o desejo de Deus. Veja que na consciência de Deus está que se todos nós nos envolvermos com Ele, nós de fato seremos felizes. Por isso que a pregação do Senhor é que nós voltemos para Ele, porque nele está toda a alegria, tudo que nós precisamos. Quando Deus passa a ser segundo plano, nós esquecemos de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode nos proporcionar, principalmente da glória infinita, da glória eterna. Qual o caminho que nós devemos voltar?
Uma dica é nós voltarmos para o capítulo 2, versículo 2 e 3. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então volte para Deus com afeto, com devoção, com amor, seguindo de todo o seu coração, se consagrando totalmente a Ele. Amém? E você vai experimentar todo o cuidado de Deus, toda a alegria, toda a plenitude do Senhor para a sua vida. Amém? Oremos. Pai bendito e todo-poderoso, agradecemos pela sua palavra. Pedimos que o Senhor cele nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a abandonar os nossos pecados. Nos ajude a voltar totalmente para o Senhor.